Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos? Que a paz de Deus esteja com todos vocês, amém. Quero deixar aqui para nossa meditação a passagem que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, que se encontra em capítulo 12. A passagem, o texto aqui vai dizer sobre Herodes manda matar Tiago, Pedro, livra da prisão e a morte de Herodes. Amém? Vamos meditar aqui nessa passagem um pouquinho, falar das nossas, da palavra de Deus. Nós precisamos meditar nesta palavra todos os dias. Precisamos alimentar o Espírito Santo, meus queridos. Amém? Vamos lá. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre algum da igreja para os maltratar. E o matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradaram aos judeus, continuou mandando prender também Pedro, e era o dia dos Asmos. Havendo apreendido, encerrou na prisão, entregando 4 quartenas de soldados para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuamente a oração por ele e a Deus. Amado, como é importante eu e você fazer a oração todos os dias, principalmente quando eu e você acordamos todos os dias. A oração é muito importante. A Bíblia vai dizer, meus queridos, que quando Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. A Bíblia vai dizer também, entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava guardado na prisão para a morte, mas Jesus enviou um anjo, a Bíblia vai dizer, eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado e despertou, dizendo, levanta-te depressa, cairá-lhe das mãos as cadeias, caíram das mãos as cadeias. Ou seja, o anjo abriu a prisão. Por quê, meus queridos? A Bíblia vai dizer que disse-lhe o anjo, cinge-te a ela e as tuas sandálias, calça tuas sandálias, aleluia. E ele fez assim e disse-lhe, mas lança às costas a tua capa e segue-me. Ou seja, o anjo chamou Pedro para sair de dentro da prisão. Por quê? Porque era uma ordem de Deus libertar Pedro ali. Por quê? Porque saindo seguia e não sabia o que estava real, que estava sendo feito pelo anjo, mas guardava que vinha alguma visão. Ou seja, ele pensou que era uma visão. Na verdade, não foi uma visão, foi um milagre que aconteceu de Deus. Agora, por que aconteceu isso? Por quê? Porque os irmãos de Pedro estavam em oração, fazendo oração por Pedro, pedindo, clamando para Pedro ter livramento, para Jesus livrar Pedro daquela prisão, porque ele estava sendo guardado ali para a morte, amado, do jeito que Tiago foi preso. Aí vocês podem perguntar assim, e por que Deus não libertou Tiago, não livrou? Porque tem coisas na Bíblia, meus queridos, que a gente não vamos entender. Tá entendendo? É a vontade de Deus. Mas a hora de Pedro não foi nesse momento. Pedro estava preso para morrer, mas Jesus livrou ele da morte. A oração, amado, ela é a chave da vitória. A oração, você se fortalece, você se aproxima de Deus, tá entendendo? Você tem a intimidade com o Senhor Jesus. A oração, ela fortalece você espiritualmente. A oração, ela quebra as cadeias. A oração, ela liberta, converte, cura. Eu digo, amado, porque eu estou passando por essa experiência. Eu estou passando por uma vida com Jesus de um deserto de enfermidade. E eu tenho orado e eu tenho visto os feitos de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você neste dia, nesta manhã, ou nesta tarde, ou nessa noite, que não desista da oração, não desista de clamar, não desista da sua fé, porque Deus, ele vai chegar quebrando as cadeias e dando livramento para você e sua casa. Amém?